Então, assim, franquia, cara, é um negócio sério. E o que eu mais vejo no mercado hoje em dia é gente tentando, assim, cara, não é na maldade. Né? O cara que tem um negócio dele, ele tem um sonho de fazer aquilo acontecer. Crescer. O problema é que ele é mal assessorado. E aí o que acontece? Ele começa um plano de franquia e ele quebra, cara. E ele quebra até a loja dele, que era o negócio da vida dele. É o que mais acontece hoje. Então, é muito triste. Né? Então, assim, o que eu aconselho? Primeiro, você tem que ter caixa. Cara, você não tem caixa, faz o seguinte, expande você primeiro. Tem uma segunda unidade, porque o franqueador ele tem que ser capaz de gerar multi-unidades, porque ele vai gerar uma rede, cara. Salve, salve pasteleiros e pastelovers, eu sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro. Hoje, para você que me acompanha pelo vídeo, você está percebendo que a gente está num ambiente totalmente diferente, fora do estúdio. Eu estou sendo recebido, não vou nem receber, estou sendo recebido aqui na Chefinhos Pastelaria pelo proprietário da marca, o CEO, Matheus Pereira. Irmão, obrigado pela recepção, prazer. Eu que agradeço, Danilo, é uma honra aqui. Legal. Para você que nos acompanha, então, a gente vai bater um papo sobre a Chefinhos Pastelaria, né? O Matheus, ele tornou um modelo de negócio franqueável, então a gente vai trabalhar um pouquinho nesse tema que eu sei que é o sonho de muito pasteleiro, né? Que quer montar o negócio, tem o sonho de franquear, mas quais os passos que a gente deve seguir para fazer esse projeto, de repente, se tornar realidade? Quais as dores que existem no caminho? Então o Matheus vai abrir o coração para a gente aqui, dar uma aula para a gente. Ele que já é do ramo de franquia, vocês vão entender um pouquinho da história dele no nosso bate-papo aqui. Eu sou farmacêutico, trabalhava em indústria farmacêutica com desenvolvimento de produtos e aí quis o destino que eu virasse um franqueado de uma rede de comida chinesa. Certo. Então eu comecei como franqueado, eu peguei um repasse de uma loja. No mercado de franquias há uma certa angústia quando a gente fala de repasse. Porque normalmente uma unidade que está para repasse é uma unidade que está enfrentando vários problemas, principalmente financeiro. Uhum. E eu fui com a cara e coragem, eu conheci um diretor de uma franquia que falou, olha, essa unidade hoje é a última do ranking em termos de faturamento, certo. Tem os piores indicadores, mas a gente acredita que essa unidade pode ser muito melhor que isso. Uhum. Cara, eu assumi, caí lá de paraquedas, né? Uhum. A minha sorte, do ramo de farmácia para comida chinesa tem muito a ver, né? A minha sorte é que o ramo de farmácia, a parte de gestão, ela é impecável, né? Hoje, quando se fala de várias coisas, novidades e tal, de como gerir equipe e tal, eu fazia isso há 20 anos atrás. Certo. Realmente é fora de série. Então eu vim com essa bagagem, sem nem saber que essa bagagem era uma coisa muito forte, né? Uhum. Assumi uma unidade com zilhões de problemas. E em 6 meses, 5 meses, essa unidade está faturando 3, 4 vezes mais. Eu já não era o último da rede, já estava entre os top 10 ali. Uhum. E aí o franqueador me convidou para assumir uma segunda unidade, coisa que ele só permitia depois de 2 anos de operação. Então, eu com 6 meses, eu fui lá e peguei essa nova unidade. Eu lembro que ele me chamou e falou, moleque, o que você está fazendo? Era novo, né? Uhum. Há 15 anos atrás, ele falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou fazendo o arroz com feijão que vocês me ensinaram. Isso é um dado importante para a franquia, né? Certo. Seguir processos. É uma coisa que é do mercado de franquia, é intrínseco. E aí eu peguei uma segunda unidade, fiz a mesma coisa, e aí fui pegando várias unidades, até de outras marcas, e aí começou um caminho muito longo, eu de franqueado para consultor e agora franqueador da marca Chefinhos. Você usou a expertise da farmácia, então, alguns processos que você entendia importantes para usar dentro da franquia. Só para entender, para a galera entender repasse. O repasse é quando uma unidade de repente está indo muito mal e o dono ele quer abrir mão do negócio, é isso? Exato. O proprietário, o franqueado, ele quer vender o negócio. Certo. Então, lógico, não são só problemas financeiros, né? Uhum. Às vezes pode ser que são sócios que brigaram, então precisa repassar. Às vezes casal que brigou e precisa vender a loja para desfazer daquele bem. Só que normalmente ninguém vai vender uma unidade que esteja indo super bem na parte de lucratividade. Uhum. Então realmente é um desafio. Nos Estados Unidos, Danilo, existem grupos que são especializados em repasse de franquia. Então existe uma técnica que você tem que como avaliar o negócio para ver se vale a pena ou não comprá-lo.
E aqui no Brasil isso ainda é uma barreira. Até as próprias franqueadoras falam isso. Cara, assim, às vezes tem oportunidades maravilhosas dentro de repasse, mas as pessoas ficam com medo, porque olha e fala, cara, se esse cara não conseguiu, tá dando prejuízo, quem vai achar que eu consigo também, né? Mas, cara, isso é uma ilusão. Foi isso que me chamou a certo. atenção, né? Porque você falou assim, pô, vou pegar então essa unidade de repasse aí, chamou a atenção já esse ponto, Exato. né? Agora, por que o segmento de pastelarias, depois de ter essa expertise do segmento de farmácia, né, passar pela comida chinesa, por que de repente você viu no segmento de pastelaria uma oportunidade? Na verdade, Danilo, eu já passei por vários segmentos, cara. Eu tive já fábrica de salgado, tive pizzaria, esfirraria, hamburgueria, já fui sócio de comida japonesa, comida por quilo, já tive 5 restaurantes, comida à la carte, cara. Porque nesses 15 anos, o que eu fiz? Eu criei um método. Tá? Então tem um tripé nesse método que são pessoas, processos e marketing, e eu vim replicando ele e eu comprei várias, cara. Eu já tive mais de 20 CNPJs no ramo alimentício. Caramba. E eles funcionaram para todos os nichos. Lógico que a parte culinária é diferente, né? O nicho, né? A parte do produto é diferente, mas a gestão como um todo é a mesma. Então eu passei por vários nichos, cara. E pastel, escutem o que eu vou falar para vocês, é uma puta oportunidade de mercado. Cara, é uma muita oportunidade. O mercado de pastel hoje é o que era o mercado de hambúrguer há 15 anos atrás. Ele é pouco profissional. Certo. E pastel tem algumas coisas que o hambúrguer não tem. Eu já tenho 40 anos, que até menos eu já tenho 40 anos. É a mesma idade. Quando a gente era mais novo, né, quando eu era moleque, que ficava na rua, você não tinha essa memória afetiva do hambúrguer. O que era o hambúrguer? Era quando você tinha aquela lanchonete, aquele bar de esquina, que você dividia junto com os bêbados ali, que você fazia um x-tudo, né? Um x-salada, era isso o hambúrguer. Então, ele não tem a memória afetiva. Cara, e pastel? Eu falo para todo mundo, quem não come pastel? Quem não gosta de pastel? É o Brasil inteiro. A gente nasce, eu tenho uma memória de eu ir com meu pai na feira todo domingo, eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, sentar naquele banquinho na barraca e comer pastel. E uma parte muito importante de marca, de construção de marca, é a memória afetiva. Quando você tem essa memória afetiva, cara, o seu CAC, né, seu custo de aquisição de cliente é muito menor. A pessoa já conhece o produto, ela tem vários gatilhos mentais, vários caminhos do cérebro marcando aquele produto. Então, quando ela come um pastel, pode ser que ela não perceba, mas remete muitas memórias para ela. Afetiva. Então, assim, cara, quando eu vi o pastel, eu falei assim, bom, eu vou analisar primeiro o mercado. O mercado não é profissional. O que a gente tem são bons pasteleiros de feira. Só que aí é um momento muito específico de consumo. Será que a gente não consegue fazer uma jornada igual a hamburgueria fez? Então a ideia partiu daí. Então eu falei, pô, existe uma memória afetiva, existe uma demanda de mercado. A gente só tem que educar o consumidor que ele pode consumir pastel todo dia, toda hora. Né? Sim. Só isso. Sim. E aí eu fui analisar, cara, o mercado de delivery. Porque nesses meus 15 anos de trajetória, comecei antes do iFood, inclusive, né? Eu fui muito focado em delivery. A maioria dos meus restaurantes, cara, 70%, 80% de faturamento vinha desse canal de delivery. Na época, quando eu comecei, não existia tecnologia, eu tinha 6, 7 atendentes atendendo o telefone e tirando o pedido lá num sistemas rudimentares que ainda tinha na época. Certo. Então, aquilo me trouxe assim, pô, como que é esse mercado? Porque hoje o delivery é muito importante no mercado da gastronomia. Sim. Pós-pandemia, assim, ele não tem jeito, né? Demais, então eu fui estudar o mercado de delivery. O que a gente tem hoje é o seguinte: pastéis que eles não são próprios para viajar como motoqueiro, né? Com massas que não são as melhores para esse tipo de delivery, com processos que não são os melhores. E aí que é o problema, porque quando a pessoa recebe esse produto na casa dela, cara, ela tá murcho, tá frio. Então, o que eu fiz? Bom, como eu consigo levar um produto para a casa do cliente que ele chega assim, cara, 90% de crocância, quentinho, como se ele estivesse quase na minha unidade comendo. A gente veio desenvolvendo o processo principalmente. A gente tem muita tecnologia por trás, conta tempo em cada fase. E aí a gente realmente inovou no mercado, na qualidade do produto. Quando eu fiz aquilo, eu falei assim, agora sim a gente vai ser, cara, a melhor do mercado. Está pronto para crescer. Você tocou, vou refazer algumas falas suas aí, né? Essa parte do pastel, o momento do pastel agora, né?
E eu falo que, sem dúvida nenhuma, eu estou no mercado há mais de 20 anos de pastelarias e realmente também tem essa percepção. Eu acho que o pastel ele vive um dos melhores momentos, a melhor fase, principalmente por questão de network que a gente tem hoje em dia. Isso possibilitou os pasteleiros entre si trocar informação, como que a gente está fazendo aqui agora, né? Tá levando essa informação para a galera. E também não tem quem não goste de pastel. Isso é interessante porque eu sempre associei o pastel ao pão francês. A massa é um detalhe, o que manda é o recheio. Então você fala assim, eu não gosto de pastel, mas você não gosta de pastel do quê? De queijo? Então eu tenho de carne. Você não gosta de carne? Então eu tenho de frango, eu tenho de N variedades para explorar. Então realmente eu acho que é praticamente impossível a pessoa não gostar, exceto se ela não gosta de fritura. Sim. Mas aí já tem o pessoal que vem com pastel assado, já tem, né, opções que... Ô Danilo, ninguém não gosta de fritura. Todo mundo gosta. Gosta, cara, né? É que evita comer uma hora ali, uma hora... Cara, certo. Assim, ó, pastel assado, qualquer coisa assada é muito bom. Uhum. Mas fritura, convenhamos, é melhor. É muito melhor. Cara, ainda você tocou nesse ponto, nesses tripés, esse tripé que você falou que são estratégias que você usa. Vamos pegar um deles para a gente explorar. De repente, eu acho que hoje em dia o de processo ele é interessante, né? Você falou processos, pessoas e o produto e o marketing, né? Vamos falar de que você acha marketing interessante a gente explorar? Você que manda. Eu que mando? Pô, então vamos falar de marketing um pouquinho, legal. Que eu acho que o marketing é interessante para a galera. O que você usou para, de repente, dar visibilidade na marca, ajudar a marca a ganhar uma proporção que está ganhando hoje em dia, tendo visibilidade, enfim, vamos falar um pouquinho. Bacana. De repente a gente fica nesse tripé aí, eu vou pegar de você as ideias aí. Vamos lá, adoro falar sobre isso, inclusive eu te falei em off, né? Certo. Eu estou lançando um livro exatamente sobre esse tripé, que é esse processo que eu sempre repliquei, e esse processo meio que virou uma franquia, né? Por que é uma franquia? É você replicar processos que deram certo. Então esse processo deu certo, e a gente vai lançar um livro em breve aí. Legal. Cara, como que funciona esse tripé, né? Primeiro, pessoas. Então a gente pode falar, cara, durante 20, 30 horas sobre pessoas, sim, muito baseado em cultura, porque você pode ter os melhores processos do mundo. Quem faz os processos são as pessoas. Se você não tiver as pessoas certas, treinadas da forma correta, com a cultura, que nada mais é do que o comportamento correto, não dá certo, né? Certo. Mas eu acho que o pessoal que acompanha o seu podcast vai gostar muito sobre processos, porque a gente está falando de pastel e é muito mais do que pessoas, né? Cara, a gente tem... Eu vou contar alguns segredinhos para vocês, então, aqui dos nossos processos. Disso. Né, tá? Como que... Primeiro, a gente monta o pastel na hora que o cliente pede. Tá? A gente já fez vários testes, muitos testes. A gente não consegue a mesma qualidade que a gente proporciona para o cliente montando o pastel antes. Dá para fazer? Dá. Tem equipamento, tudo. Mas, cara, aquela qualidade que a gente consegue, que você já provou várias vezes, né? Sim. É impossível. E a gente é chato, cara. A gente é muito chato com qualidade. Então, assim, ó, qual que é o meu lema? E eu falo para todo mundo, a minha equipe, os franqueados, para a equipe dos franqueados. O nosso posicionamento, ele é premium. Cara, é premium. Então, assim, ó, tem mercado para todo mundo, né? Tem aquele cara que quer 1 quilo de pastel e quer pagar R$15. Certo. Infelizmente, não é o meu cliente. Eu não vou ser... E é engraçado que, às vezes, a gente tem comentários no Instagram e tal, fala, pô, eu conheço o pastel maior. Mas eu nunca falei que eu era o maior pastel. Eu não sou o maior pastel. Por quê? O cliente que eu busco não é aquele cliente que deseja o maior pastel. Eu quero o cliente que queira o melhor pastel. Por isso que o nosso slogan é o melhor pastel do mundo. Bem equilibrado, né? Bem equilibrado. De recheio, então, assim, ó, pô, não é um pastel de vento, mas não é um pastel que, cara, se for para ser assim, tira a massa. Coloca o recheio no prato, esquenta no micro-ondas, o cara come, né? Tem que ter equilíbrio. Outra coisa, você não consegue vender um pastel a R$15 que pese 1 quilo com ingredientes de alta qualidade. A gente é muito chato com isso. Cada marca, cada produto que entra aqui dentro, a marca é homologada. Certo. E a gente não abre mão. Então, a gente vive oscilações, por exemplo, de laticínios, né? Sim. E a gente usa um queijo específico, por exemplo. Cara, aí os franqueados me ligam, pô, subiu 50% o preço do queijo. Tem como trocar por outro? Não tem. Porque a gente foi lá e buscou o melhor queijo dentro do nosso posicionamento. Eu não vou, cara, mudar a qualidade do produto por conta do preço. Não, cara, infelizmente vamos... Ter que repassar, você repassa, o que você faz nesse caso? A gente aguarda um pouco. Como a gente sabe que alguns produtos são sazonais,
por exemplo, agora é a hora que o laticínio está caro. Sim. Cara, a gente vai segurar esse aumento. No final do ano é a carne que está cara. Então, são oscilações. A gente já formata o nosso preço para aguentar essas oscilações. Normalmente, a gente tem 2 aumentos por ano. Né? Pode ser que tenha mais? Pode. Depende muito da inflação. Porque a gente tem uma meta-alvo de CMV. Então, se sair dessa meta, a gente vê que não tem volta, não é uma oscilação, a gente repassa o preço de uma forma devagar, cara. A gente não dá um impacto muito grande. De repente, até uma estratégia, não sei se você usa ou não, mas você dá visibilidade para outros produtos que não têm o laticínio, por exemplo. Sim. Né? Então, você coloca um banner na loja, você treina a sua equipe de atendentes a oferecer um outro pastel. Que nem atendentes, são vendedoras. São vendedores, ótimo, né? São os vendedores de pastel. A oferecer o pastel que está com o produto com CMV mais encaixadinho, a gente entra com uma promoção né? com CMV mais baixo, a gente vai fazendo algumas estratégias para que aquele produto que agora seja mais caro venda menos. Legal, a gente faz legal. Isso, né? Então, sobre processo, né? Qual que é o principal problema de fritura? Cara, delivery. Infelizmente, judia muito da fritura, né, Dani? Você sabe muito bem disso. Com certeza. Como que a gente consegue diminuir o impacto? Então, dentro dos chefinhos, a gente tem muita tecnologia embarcada. Você entrou na cozinha, é tela para todo lado, né? Para que servem aquelas telas? Para a gente mensurar o tempo de preparo. Então, tem pastéis, por exemplo, que a gente tem que ter um pré-preparo antes. Então, pastel de camarão, cara, não deixe pronto. Não deixe pronto, porque a qualidade é diferente. Então, a gente coloca, sai um pastel de camarão, a gente coloca manteiga realmente, na frigideira. A gente grelha ele com todo o cuidado do mundo. E aí, esse tempo é contado. Depois eu vou montar o pastel, esse tempo é contado. Finalizei o pedido, esse tempo é contado. Fritura, então cada etapa eu conto o tempo, né? E aí como que eu faço na logística? Então sai um pedido, eu deixo o pastel, eu faço todo o processo até deixar o pastel montado. E aí eu tenho um software que eu vejo onde o meu motoqueiro está. Eu trabalho com logística própria, né? Certo. Então, dá muito mais qualidade para o serviço. E eu olho onde o motoqueiro está, também, mais controle. Né? Então, por exemplo, meu motoqueiro saiu com uma entrega a 10 minutos daqui. E eu consigo olhar, ele muda de cor depois que ele acaba de entregar para o cliente. Ele passa a ser verdinho no meu mapa lá, o capacetezinho dele. E se ele está verdinho, eu sei que ele está voltando e me fala assim, quanto tempo ele vai demorar para chegar na loja. Então, quando falta 5 minutos para ele chegar na loja, aí sim eu frito o pedido. Então, quando o motoqueiro chega na loja, cara, o pedido está sendo colocado na caixinha. Entendi. E ele já pega muito rapidamente e vai para o cliente. Entendi. Então, isso é um dos segredos e é tudo processo. Então, foi tudo estudado. Cara, quanto tempo que eu posso esticar? Como que eu vou fazer? Como que o sistema vai me ajudar? Então, a gente ficou estudando isso durante meses para encontrar o melhor processo. Cara, encontrei o melhor processo. Você vê que não tem nada, vamos falar assim, mirabolante, nenhuma mágica por trás. É alguma coisa mais controlada. Controlado. Né? No controle, cara. Processo de cozinha é controle. Então, na cozinha, por exemplo, uma cozinha nossa trabalha de 7 a 10 pessoas, dependendo do faturamento de loja. Cara, cada um tem sua posição e cada um sabe muito bem o que precisa ser feito no processo. Então, isso ajuda muito, né? A gente tem muitos checklists. Então, quando a gente vai abrir a loja, por exemplo, cara, o que a primeira pessoa que chega, que a gente chama de líder de operação, o que ela precisa fazer? Está tudo documentado. Tem um checklist disponível para ela e é treinado exaustivamente. Pra você ter uma ideia, a gente vai fazer um campeonato agora em todas as lojas. E o montador de pastel que fizer o pastel mais rápido vai ganhar R$1.000 de prêmio. Caramba! Por quê? Tempo numa cozinha é importante. A gente está falando de tempo, cara. A gente corre contra o tempo. Então a gente está no mercado fast food, eu não chamo de fast food chefinho, eu chamo de fast casual. O que é um fast casual? Cara, ele é mais lento que um fast food. Então, eu não consigo montar o hambúrguer da McDonald's em 30 segundos. Eu não consigo fazer todo o meu processo montando pastel em 30 segundos. Certo. Né? A fritura já passaria disso daí. Esse tempo demais, né? Então, assim, mas eu sou mais rápido que um restaurante 5 estrelas. Só que meu atendimento também não é tão ruim igual um fast food. Ele é melhor. Ele não é tão bom como um restaurante 5 estrelas. Então, eu fico entre um fast food e um restaurante. E aí, tempo é importante. Então, quando a gente começou Chefinhos, né, eu falei, cara, eu preciso mapear quanto tempo demora uma pessoa para montar um pastel. E aí eu fiz alguns campeonatos dentro da minha equipe lá em Guarulhos. E aí a gente chegou no pastel mais simples, de carne, em 18 segundos. Falei, opa, então essa aqui é a minha meta
para começar a estimular. Então a gente começou assim, quem fizer mais rápido que 18 segundos vai ganhar um ingresso para o cinema, vai ganhar um pastel, vai ganhar... Então, você gamificou a operação ali, exato, né? Exato. Que legal. E agora a gente tem uma competição interna, então o mês que vem, os ganhadores de cada loja vai ter uma disputa nacional, né, da rede Chefinhos, e quem ganhar vai ganhar um prêmio de R$1.000. Isso faz parte da cultura, né? Porque um dos valores do Chefinhos é foco no cliente, foco no resultado. Lógico que numa loja que vende o que a gente vende, cara, nem todo pedido a gente vai conseguir soltar em 5 minutos. Né? Tem loja aí que, cara, bate em 2 horas 70, 80 pedidos. Né? Você vai ter algumas variações, algumas distorções. Mas o que importa é, cara, quantos pedidos num mês eu consegui bater a minha meta. Né? Então a gente estuda muito isso e, cara, são reuniões e mais reuniões com o franqueado. A gente tem 32 indicadores de processo, para você ter uma ideia. A gente tem um dashboard. No escritório eu tenho uma tela lá de 72 polegadas, é gigante, que só fica um dashboard. Toda semana eu sento com a minha equipe, a gente olha métrica por métrica de cada loja. Aí a gente senta com o franqueado. Cara, assim, ó, você caiu nessa métrica, você melhorou naquela métrica. Quais são as principais que você fala assim, essa daqui é um indicador cara, que... são tantas, acho que mas são assim, tantas e todas elas conversam. Todas elas são importantes, mas né? algumas são secundárias para atingir as principais metas, né? Tá. Cara, assim, ó, eu falar para você que no mercado de food, faturamento não é a principal métrica, cara, não tem como, né? Certo. Então, como que a gente faz? Faturamento por canal. A gente tem 4 canais de venda, então esse é o principal. E a gente tem estratégia específica por canal. Então no iFood a gente tem uma estratégia, no salão a gente tem outra estratégia, no nosso aplicativo a gente tem outra estratégia, no WhatsApp tem outra. Então assim, cara, o que a gente pode fazer nesse canal para aumentar o faturamento? Além disso, ticket médio. Cara, ticket médio é importantíssimo. Então, se você chegar no salão e a nossa vendedora, né, que é a nossa atendente, não te oferecer um upsell, um produto, um pastel doce para você consumir, não te oferecer um adicional, cara, tá ficando dinheiro na mesa. Verdade. A pessoa tá lá para gastar. Verdade. Cara, vamos influenciar a pessoa para ela gastar o máximo possível. Né? Pensa assim no custo de logística. Para a galera que trabalha com delivery. Se o meu motoqueiro consegue fazer 20 entregas no dia e o ticket médio é R$30, ele vai me trazer R$600 de faturamento. Certo. Se eu dobrar, o mesmo motoqueiro me traz R$1.200. Então o ticket médio, cara, é uma coisa muito importante, tá? Aí você pensa em estratégias de como aumentar esse aumentar o ticket. Exato. Boa, Exato. show de bola. E aí posicionamento faz parte disso também. Exato. É o que te permite fazer isso também, né, Matheus? Qualidade do produto, posicionamento, como que eu me comunico, como que é a qualidade do serviço que eu presto. Então, cara, para você pode cobrar mais, mas você tem que entregar mais. Né? Você encontrou alguma barreira? Porque assim, a gente sabe que o pastel ele tem essa pegada de ser uma coisa popular, um alimento meio popular. E você se posicionou como um premium. Você encontrou alguma barreira para conseguir se posicionar nesse mercado ou você acha que foi tranquilo? Por enquanto, não. Por que não? O cliente vê valor. Cara, quando você entra na nossa loja, cara, olha essa loja aqui, né? A experiência não parece uma pastelaria, né? Não. Cara, a gente está trazendo arquitetura premium de restaurante que te cobraria R$400, né, um ticket médio, para pastelaria. Então, posicionamento. Quando o cliente entra aqui, ele já percebe. Não está na barraca, diferente, nada contra, tá? Sim, mas são momentos diferentes, posicionamentos diferentes. Claro. Né? Então, assim, cara, aí vai de tudo, marca, né? Se a gente for olhar, vou mostrar para o pessoal aqui, ó. Isso aqui, ó, marca. E tudo começa, Danilo, no conceito do negócio. Cara, por que o nome? Por que esse logo aqui? Tudo tem um conceito. Eu quero ser mais premium, tudo tem que ser premium. Cara, isso aqui me custa. O pessoal normalmente vai na pastelaria e toma em copo de plástico. Isso aqui, o custo aqui é altíssimo. O franqueado quer me matar. Fala, cara, como eu vou pagar isso aqui para o cara beber uma coca? Fala, mas marca está em tudo. E os detalhes fazem diferença. Com certeza. Né? Então, quando a gente pensa no nome, por exemplo, por que Chefinhos? Né? E aí é o conceito do negócio, Nilo. É que é um papo tão abrangente, branding, né? Mas por que Chefinhos? Cara, eu sou formado em gastronomia também, além de farmácia. Tenho uma equipe, como eu falei para você, né, de professores de faculdade que me ajudam até a formular produtos. Então nós somos chefes, né, chefes de cozinha. Só que como é um produto popular, a gente trouxe o Inhos para ser uma coisa mais descontraída. Você entende? Entendi. Só que não necessariamente é menos premium.
porque é uma brincadeira. Quando a gente olha a coroa, né? O que é a coroa? Que a gente chama de coroa dourada, né? Coroa dourada. É até o nome da franqueadora. Mas é um chapéu de chefe com uma linguinha de uma delícia por trás. E está misturado com uma coroa. Então, o que é coroa? O que te remete coroa? Cara, realeza, coisas exclusivas. Por quê? Nós queremos ter a melhor qualidade no mercado. E isso o cliente enxerga. Quando o cliente come o nosso produto, cara, ele sabe falar, pô, é diferente. É muito diferente. Então, isso permite que a gente cobre mais caro do que o mercado. Entendi. Não, faz sentido. Agora, a gente falou desse posicionamento de marca. Agora, vamos voltar um pouquinho para a gente, de repente, levar essa questão a proposta do podcast, o sonho que muita gente tem de montar uma franquia, né? De pegar um negócio e tornar uma franquia. A gente sabe que isso não é tão fácil, né? Você, mais do que eu, sabe que isso não é tão fácil e existem muitas pegadinhas. Então, quais os passos você seguiu para tornar a Chefinhos uma franquia? Quais os passos, de repente, você pode compartilhar para a galera também seguir esse rumo? Bacana. Aí? A gente tem uma lei no Brasil Federal, né, que rege, que é a lei da franquia. Lá tem algumas coisas que são necessárias para você ser um franqueador. Não tem nada te proibindo no mercado. Por exemplo, você pode não cumprir com aquilo e virar um franqueador. Qual o problema? Você vai ter muitos problemas na justiça. Com o seu franqueado. Com o franqueado. Porque, por exemplo, qualquer coisa que aconteça e o seu franqueado entre com um processo contra você, se você não tiver aqueles requisitos básicos que a lei fala, cara, você vai... a lei te ampara, na verdade, né? Problemas. Qualquer coisa você fala assim, ó, ampara. Seguindo a lei. Então, o que a lei fala que é o básico, né? Primeiro, você tem que ter uma marca que está registrada no INPI. Esse é o primeiro. Se vocês de casa, se vocês têm uma pastelaria e tem uma marca e ela é não registrável, por vários motivos, aí o INPI que vai falar, né? A parte técnica, você não consegue franquear. Cara, para por aí. Então, o que você tem que fazer? Fazer uma reformulação do nome, um rebranding. Cara, esse nome eu não consigo. Pastel da Dona Maria. Pô, não consigo, por vários motivos. Você tem que mudar o nome. Cara, isso é premissa. Não tem como fazer isso. Pô, tem uma marca, legal. O meu processo, ele é reprodutível? Por exemplo, o que eu faço numa loja, eu consigo reproduzir em outra loja? O pastel, cara, é fácil. Então, isso é tranquilo. É tranquilo. Né? Agora, cara, o mais difícil no mercado de food é a análise de franqueabilidade financeira. Por quê, Danilo? Para você ser um franqueador, você tem que montar uma empresa franqueadora, não é só lojinha que vai franquear, é um outro CNPJ. Esse CNPJ é de prestação de serviço. Por quê? O que é uma franquia? A franquia é o franqueador tem que prestar serviço para o seu franqueado. E aí quem vai escolher quais serviços é o próprio franqueador. Mas ele tem que prestar serviços. Então você vai abrir um novo CNPJ. E aí você tem que fazer uma análise financeira de franqueabilidade, tanto para o franqueado como para você, franqueador. Como que funciona essa análise? Vamos supor que você tem uma pastelaria e aí você fatura 100 mil e ganha 10%. Você ganha 10 mil reais. Tá. Beleza. Quando você for franquear, você vai ter que cobrar royalties, porque o faturamento da franqueadora vem através do royalties. Você tem que cobrar royalties e taxa de marketing. Normalmente é assim que faz. Os Chefinhos é 5% de royalties e 2% da taxa de marketing. A taxa de marketing, por lei, é obrigatória voltar para o marketing. Então não é um faturamento da franqueadora. Qual é o faturamento? É o royalties. Então você vai cobrar ali 7, 8, 10% do seu franqueado. Bom, se você fatura 100 mil e ganha 10 e você vai cobrar 7% do seu franqueado, você já matou 7 mil dele, cara. Entendi. E aí o cara vai ganhar 3 mil. Pô, beleza. Dá para franquear? Dá. Agora vamos analisar pela parte de negócio do franqueado. Ele gastou 150 mil para investir em uma franquia, certo? Tem vários riscos, cara, trabalhistas, risco de quebra de equipamento, cara, uma série de coisas, né? E ele vai ganhar 3 mil. Quanto tempo vai demorar para esse dinheiro que ele investiu retornar? Pô, ele vai ganhar mais, sei lá, um investimento de renda fixa hoje no Brasil. Sim. Então, essa análise tem que ter muito cuidado a ser feito. Certo. Tá? Isso é uma empresa que faz ou é o franqueado que está montando o plano de negócio? Cara, o franqueado, se ele tiver know-how, ele consegue fazer. Como eu já estou 15 anos no mercado, já ajudei muita franquia
franqueador e franqueado, já formatei franquia. Inclusive o meu escritório da Coroa Dourada, a gente está lançando uma nova linha de negócios que é formatação de franquias. Como eu já sabia, eu fiz a minha. Entendi. Né? Então, assim, no mínimo o cara tem que entender de DRE e de DFC, que é demonstrativo de resultado e demonstrativo de fluxo de caixa. Certo. O cara tiver um bom conhecimento disso, ele consegue. Né? Tem que ser um bom conhecimento. Entendi. Se ele não entende disso, ele não consegue, ele tem que contratar alguma empresa que faça isso para ele. Tá? Errou aí, Danilo. Cara, é dor de cabeça na certa. Na certa. É melhor você não franquear. Se você tem um bom negócio, você ganha dinheiro com aquilo, cara, pensa em ter uma segunda unidade, uma terceira unidade. Porque franquear, você está tendo um contrato com um terceiro, cara, judicialmente, dá problema para você. Fica muito mais complexo. Muito mais complexo. A minha pergunta ela tem um porquê, né? Eu já, em consultoria minha, eu já atendi um pasteleiro que ele tinha um modelo de negócio, uma pastelaria bacana, não estava tudo certinho com os processos, como você falou, e aí veio uma empresa e falou assim, eu posso franquear a sua marca, a sua empresa, né? Tornar uma franquia. Aí ele foi e injetou grana, eram uns 35 mil na época, e foi lá, deu um manual na mão dele e falou, tá, e agora? Ele falou, não, o nosso trabalho é esse. E eu já vi acontecer mais vezes também. Então, isso é legal para você também que está nos acompanhando aqui, para entender que uma franquia não é tão simples quanto parece. É um sonho, puta, é um negócio interessante, né? Só que aí também vira um pouquinho a chave ali. Hoje você não é um dono de pastelaria, você é um dono de uma marca, né? Você administra uma marca e não mais o produto ali, não é isso, Matheus? Exato, o know-how é completamente diferente. Pessoal, vocês estão vendo a gente. Cara, fujam dessas empresas picaretas de mercado. Como você, eu já vi muito, e hoje é o que mais tem, Danilo. Eu estava conversando com um membro muito forte do mercado de franqueador e tal, é muito respeitado. E a gente estava conversando o seguinte, como que a gente faz... Cara, os franqueadores que são pessoas sérias, o que pode ser feito para minar com que essas pessoas não perturbem o nosso mercado? Franquia é séria, cara. Franquia é um negócio muito bom. Só que como em todo mercado tem gente que, cara... né, suja o mercado. Suja. Então, assim, muito provavelmente lá na frente vai ter que ser criado um fórum interno entre os franqueadores para entender como que a gente tira esses caras do mercado. Cara, eu vi uma propaganda, eu achei incrível. Incrível. Eu vi uma propaganda, o cara fala assim, você tem 10 mil reais, eu faço a sua marca virar uma franquia. Nossa. Cara, assim, são tantos documentos, são tantas análises. Para eu fazer uma formatação de franquia, são 6 pessoas na minha equipe, cada um com o seu know-how. E, cara, trabalho de 3 meses. Como que o cara com 10 mil reais consegue fazer um negócio desse? É impossível, cara. Então, e aí o cara que é pequenininho ali, ou de médio porte, ele fala, pô, 10 pau eu tenho. Aí vai lá, coloca na mão do cara, e de repente o cara que te traz, ou ele pega os 10 mil e registra a sua marca. Cara, tem louco pra né? tudo. Ou ele pega os 10 mil e depois ele fala, fiz o trabalho, tá aqui, mas você tem que mudar a sua marca agora. Te dá um monte de documento e não serve para nada. Você não faz nada com isso. Então, cara, é complicado, né? Então, você vê, todo mundo faz análise de franqueabilidade, por exemplo, para o franqueado. E para a franqueadora? Cara, qual que é o meu break-even? Uma empresa nova. Tá. Qual que é o meu break-even? O break-even é meu o quê? Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Onde eu não vou perder nem ganhar quantas unidades, através do meu faturamento médio versus meu royalties, eu preciso ter para empatar. Porque não é assim, o pessoal acha que é assim, cara, eu vou crescer com o dinheiro do franqueado e eu vou ganhar dinheiro em cima. Só que assim, cara, a Chefinhos hoje, ela chegou em 20 unidades entre operação e implantação. A gente até o ano que vem vai bater 50, essa é a meta. Cara, acho que vai até passar disso. O meu break-even é 15 unidades com esse faturamento altíssimo que eu tenho. Por quê? A gente presta realmente um serviço de excelência para o franqueado. Entendi. Então, assim, hoje, Danilo, ainda eu coloco o dinheiro na rede, cara. Então, quando a gente olha, com todo o know-how de 15 anos, mas tudo foi muito bem projetado, foi estipulado o caixa, o plano de expansão vem disso. Cara, quantas lojas eu vou... Cara, é muito estudo. Né? Hoje eu pago um software de geomarketing, né, que cara, é muito caro. Para quê? Para determinar quantas lojas eu posso ter naquela cidade. Qual que é o número de habitantes que cada loja tem que ter para atingir um faturamento hoje que a gente prevê de 200 mil por loja? Isso daí,
esse aplicativo, o software de geomarketing, ele é para definir o ponto onde a Chefinhos vai ser instalada, onde vai ter uma loja da rede? A área, qual que é a Certo. área que eu posso dar para aquela loja? Certo. E qual que é o ponto? Então, por exemplo, eu achei um imóvel que está locando aqui. Beleza, eu coloco no sistema. Ele fala assim, ó, quantas pessoas passam a pé por semana? Quantas pessoas passam de carro? Caramba, que legal. Cara, mano. quantos habitantes tem? Qual que é o gênero? Qual que é a faixa etária? Qual que é a renda per capita? Quanto aquela população gasta em restaurantes da área? Qual que é o ticket médio? Olha que loucura. Ele fala para mim o seguinte, quantas pessoas estão circulando naquela área na hora do seu trabalho? Para a gente entender qual é o consumo no almoço. Então, assim, franquia, cara, é um negócio sério. E o que eu mais vejo no mercado hoje em dia é gente tentando, assim, cara, não é na maldade. Né? O cara que tem um negócio dele, ele tem um sonho de fazer Com aquilo certeza, acontecer. crescer. O problema é que ele é mal assessorado. E aí o que acontece? Ele começa um plano de franquia e ele quebra, cara. E ele quebra até a loja dele, que era o negócio da vida dele. É o que mais acontece hoje. Então é muito triste. Né? Então, assim, o que eu aconselho? Primeiro, você tem que ter caixa. Cara, você não tem caixa, faz o seguinte, expande você primeiro. Tem uma segunda unidade, porque o franqueador ele tem que ser capaz de gerar multi-unidades, porque ele vai gerar uma rede, cara. Entendi. Ele vai gerenciar uma rede. Entendeu? Então, gerir uma rede não é fácil. Então, se você só tem uma, será que você tem know-how? Cara, se você só tem uma, você nem replicou o processo. Então, você está usando o franqueado como uma cobaia para replicar o processo. Você não testou numa segunda unidade. Né? E assim, franquia, você ser franqueador só é válido quando você ganha escala. É ótimo. Mas para você chegar até lá, cara, é um sofrimento. Sofrimento. É um Pedala sofrimento, muito. Pedala muito. Muito. E dentro do segmento de pastelaria, com a sua experiência, você entende que qualquer modelo de negócio que eu quero dizer é perfis de pastelaria, né? A gente sabe que tem a pastelaria padrãozinho feira, um food truck talvez, uma loja premium. Todos esses modelos, eles são franqueáveis? Eles podem ser franqueáveis atendendo a esses requisitos que você julga importante? Sim. Todo tipo de produto, você fala posicionamento? Sim, sim. Todo posicionamento é franqueável. Certo. A franqueabilidade não depende do posicionamento. Qual é o problema? Quando você tem um produto muito barato, ticket médio muito baixo, né, é inversamente proporcional. Então, assim, ó, você tem que faturar muito mais para você conseguir ter um royalties que vale a pena para você franquear. Certo. Então, se eu for para o mercado com pastel de 12, 13 reais, cara, meu faturamento tem que ser muito para o CMV não comer toda a margem. O CMV, cara, você sabe disso. CMV no mercado de alimentação... Ó, primeiro, vamos voltar um passo atrás. Certo. A pessoa que tem um negócio de alimentação, que não conhece o CMV dela, cara, é um conselho, pessoal. É um aventureiro, cara. É um aventureiro. Qual o preço que eu vou cobrar? Quanto que eu estou gastando naquilo, no custo de mercadoria vendida do meu produto? Se ele não sabe, ele pode não saber nada. Cara, eu sei um indicador, CMV. Aí eu começo a conversar. O cara fala assim, eu não sei nem meu CMV. Cara, o cara tá dando sorte ali em ganhar alguma coisa. Entendi. Né? É o cara que tá fadado a quebrar. A quebrar. Porque a gente vê que o mercado de pastelarias ele tem uma barreira relativamente baixa. O pessoal começa e aí fala assim, quanto que eu cobro nesse pastel? Exato. Isso aí, essa pergunta eu recebo direto, né? Por conta das massas e tal. Então o cara começa a comprar massa comigo e fala assim, quanto você acha que eu cobro no meu pastel aqui? Ó, eu tô cobrando 12 reais, você acha que tá legal? Falo, cara, você tem que saber, não é? Eu não faço a mínima ideia, eu não sei o seu posicionamento, eu não sei a quantidade de recheio que você tem no seu pastel. A qualidade dos insumos. A qualidade tem cara, muito, seus custos fixos. Operacional, cara, não consegue, né? Tem muita coisa. Então, assim, cara, CMV é importante. Então, assim, ó, pra gente fazer um resumo, assim, né? Cara, quanto menor o seu ticket médio, teoricamente vai ser maior o seu CMV. Tá? Não necessariamente, mas... Porque senão você consome muito pouco produto ali. Tem um CMV maior, você precisa ter um faturamento maior, que aí, através da margem de contribuição, você consegue ter um royalties bacana. Então, produtos muito baratos é mais difícil de você franquear. A verdade é essa. Interessante. Tá? Porque aí você tem que ter muito mais lojas. Mas é possível tecnicamente? É possível. Nos Chefinhos, não. O nosso posicionamento é premium. Então, por exemplo, eu não posso sair espalhando um monte de ponto na cidade, cara, com pastel montado. Falei, vou perder qualidade. Então, as minhas lojas, elas têm cozinha entre 30 e 40 metros, em média.
Por quê? Eu monto na hora. Eu tenho equipamentos desenvolvidos especificamente para minha cozinha, que eu vou lá no fornecedor e falar, cara, eu quero esse equipamento. E a gente vai cada vez melhorando aquele equipamento para a gente, né? Então, assim, hoje eu não consigo fazer isso. Mas, cara, se você quiser trabalhar com um produto de melhor qualidade, cobrando menos, aí você consegue ter pontos em shopping. Cara, consegue, né? E eu não iria. Né? Hoje o ticket médio, porque é muito arriscado. Shopping você não entende ser uma boa estratégia? Agora não. No futuro, talvez, com fortalecimento cada vez maior da marca. Por quê? Eu vou estar no mix de produtos. Cara, difícil de competir o pastel. Você imagina assim, 2 shoppings premium de São Paulo me chamaram. Falou, cara, a gente quer ter uma operação de pastel. A sua marca é a única que a gente consegue aprovar no shopping pelo seu posicionamento e qualidade de produto. E aí fiquei meio assim, né? E aí teve um shopping que falou assim, cara, a gente paga o custo para você de montagem. Só arranja um franqueado e me coloca aqui. Sedutora, né? Cara, proposta. Falei, opa, vamos lá. E aí eu fui analisar, né? Cara, você pega uma marca vendendo um hambúrguer de frango por R$5. O pastel mais barato, cara, custa R$19,20. Como que eu vou disputar na praça de alimentação? Mas você acha que o público desse shopping ele olha preço? Será Não que olha preço, mas que... olha mais produto. Eu acho que esse hambúrguer de frango, ele é muito mais chamativo do que o pastel. Ou tem já, de repente, uma marca muito Também, mais... a marca é muito mais forte, a marca americana, né? Certo. Então, me dá um certo receio. E assim, Danilo, eu não brinco com dinheiro de franqueado, cara. Nosso modelo de negócio está testado, formatado. Cara, essa loja aqui, por exemplo, inaugurou fazendo quase 160 mil no primeiro mês. Só. Absurdo, né? Se for para ter uma loja em shopping, quem tem que testar? Eu. Eu não vou brincar com o dinheiro do franqueado. Certo. Porque é um outro modelo. É um outro público, é um outro perfil de consumo, é um outro momento de consumo. Então eu tenho que testar. Então a hora que eu falar assim, cara, agora a marca está tão forte a ponto de eu ir para o shopping e arrebentar, aí eu testo. Entendi. Porque franqueador é muito isso, ele tem que proteger o franqueado. Ele não pode brincar. Dá errado, às vezes dá, cara. Sim. Mas não por falta de estudo e de comprometimento do franqueador. Pelo menos, teoricamente, tem que ser assim. E aqui na Chefinhos a gente faz assim, eu não brinco. Então, por isso que eu tenho tanta tecnologia. Porque quando o franqueado assina o contrato e vira meu franqueado, ele sabe que assim, ó, qual que é a primeira coisa? Cara, escolha do ponto. Ele vai ter o melhor suporte do mercado. Cara, eu tenho o melhor software no mercado. Show. Eu estudei durante 1 ano, 2 anos... com a empresa para entender qual que é o perfil, onde eu tenho que estar, qual que é a expansão. Então, ele já entra com esse suporte. É uma segurança, cara, né, velho? Difícil, né? Então, beleza, depois o cara tem um ponto. Pô, eu tenho um dos melhores escritórios de arquitetura do Brasil, cara, se não for o melhor, que é específico para franquia. Ele sabe que a loja dele vai ficar sensacional, que não vai ter problema nenhum, que a cozinha vai estar perfeita, que vai conseguir receber o cliente dele da melhor forma. Então, assim, isso é franquia. É esse suporte que tem que dar. Isso custa caro. Entendi. Aí vamos falar agora do franqueado, né? A gente até pulou aquele tripé, mas você já deu uma boa explanação do processo, tá bom? Senão a gente estoura todo o nosso tempo aqui. Como que é feita a escolha de um franqueado, né? Porque as marcas colocam lá alguns pré-requisitos. Sim. Quem cria isso? De onde vem essa ideia de criar esses pré-requisitos para franqueado? Depende muito. Não é só chegar com o dinheiro lá e tá tudo resolvido? Não, muito pelo contrário. Depende muito da marca, tá? E do momento dela. Então, assim, para você... Imagina assim, numa loja de sapato, onde você compra o produto da fábrica da franqueadora. Você tem que ter um skills específico. Qual que é o skills? Cara, normalmente é venda. É só comercial, tá? E alimentação, cara, na minha opinião, é o ramo mais difícil. Certo. Tá? Porque aqui, ó, por exemplo, na Chefinhos, você tem que ter 3 skills. Na Chefinhos, o suporte que a gente dá. Entender de produtividade, cozinha, tempo, gestão de estoque, gestão de pré-preparo. Você tem que entender de atendimento ao cliente e gestão de rota. Então, tem alguns skills necessários. Uma outra coisa, o que eu falo para todo mundo que é candidato a virar franqueado da Chefinhos. Você vai perder 6 meses a 1 ano da sua vida. Até o cara entender o negócio de forma profunda, cara, demora esse tempo. E para ele montar a equipe, para ela ser autogerenciável, demora esse tempo. Então eu já falo logo de cara, você tá afim? Porque o cara ele vem pelo lucro, né? Sim, fala, pô, cara, tem loja sua que fatura e lucra X, eu tenho esse dinheiro.
Beleza, você está disposto a passar por isso? E eu vou conversando com o cara. Se o cara não estiver disposto, cara, ele não é aprovado. Entendi. Então, ele tem que ter capacidade financeira, ele tem que ter, a área tem que estar disponível, né? Porque no Chefinhos, um dos maiores benefícios é nós garantimos a área no contrato. Então a cidade de São Paulo já está praticamente quase toda vendida. Tem acho que 2 ou 3 áreas que ainda não foram vendidas, está aberto. E, cara, são áreas muito grandes e é exclusivo. Então não vai acontecer o que acontece em outras marcas. Você monta uma unidade, daqui 2 meses tem uma outra unidade no próximo quarteirão. Isso é uma puta de um benefício. E eu trouxe isso de experiências ruins onde eu fui franqueado. Isso para mim é o maior câncer do mercado de franquias. Você acredita na marca, você investe dinheiro, daqui a 3 meses você tem um concorrente que tem o mesmo produto, o mesmo preço, o mesmo posicionamento, a mesma comunicação. Como que você vai competir com o cara? Então, cara, na Chefinhos a gente não tem esse problema. Cada um só tem está sua beneficiando aí o franqueador, só né? franqueador, Na verdade. só franqueador. Entendi. Então o nosso lance é o seguinte, ter poucos franqueados que faturem muito alto, que vale a pena ele ficar 1 ano na operação. Fala, cara, eu estou ganhando muito dinheiro, a franquia é parceira, a marca está crescendo, eu estou junto com eles. Essa é a nossa proposta. Né? Então a área tem que estar disponível. A gente recebe muito, pô, a área da Ana Franco, cara, não tem, não consigo, né, fazer isso para o candidato. Além disso, é um divisor de águas, tá? E a gente analisa muito isso. O candidato que ele é ruim com pessoas, cara, a gente não aprova. Por que não aprova? Esse é o básico da gestão da loja. Cara, são pessoas. Se ele não entende pessoas ou se ele não liga para isso, Danilo, não faz sentido. Tá fora, a gente não aprova. Entendi. Por mais que ele não vai lidar com o cliente nem nada, mas ele tem os clientes internos, né? Tem a equipe dele. Ele precisa da equipe. Tem a equipe dele. Não, faz todo sentido. Hoje você entende que essa é uma das maiores dores dentro do mercado? Principal. E é exclusivo do mercado de pastelaria ou nos outros qualquer segmentos? mercado. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra. Cara, Certo. em qualquer mercado. Eu conheço, cara, tecnologia, agropecuária. No mundo inteiro, cara. Nos Estados Unidos está fechando franquias de alimentação porque não tem funcionário, não tem colaborador. E no Brasil está indo para esse mesmo caminho. Então, pô, se a dificuldade é ter pessoas competentes trabalhando, o que um franqueado tem que ter? Capacidade de entender a pessoa, liderar ela e gerenciar os projetos. A gente não gerencia pessoas. A gente lidera pessoas e gerencia os processos que aquelas pessoas vão seguir. Certo. Cara, já vi inúmeros negócios quebrarem por pessoas. Por o cara não entender de pessoas. Então, se você falar assim, ó, lá atrás, quando eu comprava, fazia repasse, quando eu comprava negócios e dava aquele turnaround e levava lá para cima, você fala assim, Matheus, escolhe uma coisa que era o seu diferencial. Era saber lidar com pessoas. É isso. Se o cara sabe isso, cara, ele tem 70% do trabalho dele garantido. Ele começa a voar. Ah, não entende de marketing. Cara, franqueador vai fazer. Entendi. Ah, cara, franqueador vai fazer. Cara, entenda de pessoas. Isso em qualquer negócio. Pode ser franqueado, pode ser não franqueado. Em qualquer área, cara. Isso é essencial. Isso, assim, é uma coisa que eu me dedico muito. Inclusive, cara, mais da metade do meu livro eu falo sobre cultura, falo sobre pessoas. Na Chefinhos, a gente tem várias plataformas de ensino. A gente tem uma equipe muito grande de treinamento. Quando uma pessoa vira franqueada, ela tem 1 mês de treinamento em loco em uma das nossas lojas. Que é o que vocês chamam da Universidade de Chefinhos? Aí já é um treinamento online. Certo. Então, além de... A gente tem é um tripé também, né? A gente tem um treinamento em loco com o franqueado, a equipe dele para ele abrir a loja. A gente tem um manual, cara, sei lá, tem 300 e poucas páginas, que explica todo o modelo de negócio, o processo, como tem que atender o cliente. Cara, é um negócio absurdo. Só que o pessoal não gosta de ler. Não. Né? Se poucas pessoas, a gente obriga o franqueado a ler o manual no processo de treinamento, depois ele nunca mais vai ler, os funcionários não vão ler, e aí a gente resolveu criar o EAD. O que é o EAD, né? Que é a Universidade Online. Cara, tudo está gravado em vídeo, disponível no celular. A gente tem um aplicativo de comunicação interna com o franqueado e a equipe, todo mundo tem. Como que faz isso aqui? Ele abre o vídeo, tá lá explicando. Então, assim, eu vou contratar uma pessoa. É uma dificuldade de franqueado rampar essa pessoa, né? Desde a contratação até começar ela a voar no processo, tem um tempinho. E, cara, o franqueado liga lá o EAD pro cara, o cara assiste todos os processos, fala, é assim que faz. Então, diminui muito o tempo de rampagem, do jeito que a gente chama, né? De rampagem para aquele funcionário. E se você pegar o EAD, cara, o primeiro módulo é o quê? É cultura e pessoas. Eu tenho lá, acho que 14, 15 vídeos gravados só sobre pessoas.
O que é cultura? Quais são os valores, missão, visão dos chefinhos? Cara, como que eu desenvolvo um líder? O que um líder precisa? O que ele tem que fazer? Como que ele gerencia o processo? Como ele lidera pessoas? Tipos de pessoas diferentes, até inteligência emocional, cara. A gente tem aula lá. Você mesmo dá esse treinamento ou tem algum expert na área? Aí são várias pessoas. Eu tenho nutricionista da rede que dá vários treinamentos lá. Eu tenho um gestor de implantação que dá treinamento. Agora a gente está entrando com uma parte de marketing. A gente faz o marketing, mas a gente quer difundir conhecimentos. Então a gente tem lá um curso de marketing. Ou seja, não é o Matheus, para você ver como é difícil essa questão de franquear, né? Não é o Matheus dando todo esse suporte em todas essas áreas, né? Existem especialistas. Até a parte de contabilidade. Né? Sindicato, como que faz? Cara, o que falou na última convenção, e é profissionais da área. Não sou eu falando. Eu poderia fazer? Eu poderia, mas, cara, tem uma equipe multidisciplinar, tem uma equipe gigantesca para fazer com que isso dê certo. Essa análise de perfil também é de repente, um psicólogo que faz ou você faz? A gente tem eu que faço, a minha equipe, certo. Mas a gente desenvolveu como psicólogo. Tem um padrãozinho que a gente segue durante algumas conversas. Para fazer sentido, é ali que de repente faz a análise do perfil do cara. Cara, se eu te falar, Danilo, a gente reprova 70% dos candidatos. Caramba, velho. A gente reprova. Por quê? Eu segui um modelo de expansão diferente. Eu vou ter poucos franqueados com faturamento muito alto. O que eu falo poucos franqueados? Cara, em São Paulo, a gente vai ter, de 16 áreas, vai ter só 8 franqueados. Porque aí cada franqueado tem mais de uma loja, né? Entendi. E por que isso? Eu quero pegar aquele melhor candidato do mercado, trazer ele comigo, porque ele vai voar junto. Agora, se eu tenho poucas unidades, né? Imagina uma franquia, cara, tem franquia que tem 1.000, 2.000 unidades. Então, se você errar em 30% do seu perfil, cara, tá bacana, a sua rede ainda vai dar certo. Agora, eu com poucos franqueados, se eu errar em 30%, cara, o impacto de marca no mercado vai ser gigantesco. E quando erra o perfil, cara, você bate diretamente pro consumidor final. É verdade. Então, esse impacta na marca. E se eu quero ser uma marca premium, a melhor marca do mercado, cara, aí eu vou criar um monte de barreira para conseguir chegar nisso daí. Perfeito. Show de bola. Bom, galera, a gente vai partindo aqui para o final, Matheus. Já passou muito rápido o nosso tempo aqui. Eu quero agradecer, antes de finalizar aqui com o Matheus, eu quero agradecer as empresas que apoiam o nosso projeto, podcast Guia do Pasteleiro, a Favorix, a idealizadora desse projeto, a massa de pastel favorita dos pasteleiros, a Toshiro, a indústria que fornece máquinas e que modernizou o segmento das pastelarias, e as demais empresas que você vai acompanhando aí no vídeo e na descrição do nosso vídeo também. Matheus, para finalizar, que dica que você deixa, então, de repente, de coração, em que o cara pode começar a, de repente, estruturar o projeto dele de amanhã ou depois franquear? Um passo a passo, de repente, alguma coisinha bem básica, legal para a gente finalizar esse nosso episódio aqui hoje, especial aí. Danilo, a principal coisa, como eu falei, é marca. Tá? Sem marca, cara, ele pode contratar qualquer pessoa do mercado, ele vai estar irregular. Certo. Então, a marca é o principal. Se ele tem uma marca registrada no NPI, análise de franqueabilidade. Tirando isso, ele não consegue dar seguimento. E aí ele vai ter problema. Então, assim, o pessoal vai me matar aqui. Se alguém quiser me mandar um DM... Mas pode pedir, para ajudar, com certeza. Né? Com análise de franqueabilidade, se a pessoa tiver um DRE, eu não consigo não ajudar se a pessoa não tiver um DRE. Se o pessoal quiser me mandar uma DM e, cara, eu ajudo, vejo o DRE, vejo se é possível, tá? Não faço o trabalho e tal, mas eu vejo se é possível a pessoa franquear ou não a marca. Não, legal. Não à toa o Matheus está aqui comigo. Ele seria meu convidado lá no estúdio, mas ele me convidou para vir para a casa dele aqui, né, para uma das lojas. Então, com certeza, eu conheço o know-how do Matheus, eu sei quanto ele é capacitado e está aqui para bater esse papo com a gente. Então, se ele abriu aí, é uma oportunidade para você que está nos ouvindo aqui, a entrar em contato com ele. Você falou do livro também, durante uma passagem, bate esse papo também. Eu quero dar um outro presente para a audiência aí. Eu vou lançar um livro mês que vem. O livro fala muito da minha trajetória, desse tripé. Então, ele foca muito em franquia, especificamente em franquia de alimentação. Cara, como que eu fazia para pegar um repasse de uma unidade, cara, que estava arrebentada e transformar em alta lucratividade? Então, eu contei nesse livro como que eu fiz, como eu repliquei o processo e tal. A gente vai lançar mês que vem o livro físico, certo. Mas acho que daqui a umas 2 semanas eu tenho a versão online. Né? E quem seguir a minha página, a sua página, né, a gente combinou isso, e me mandar um DM, assim que o livro online estiver disponível, eu mando
cara, totalmente A sua na página, faixa aí. qual que é o seu, para te achar? Sou Mateus.Silva. Sou Mateus.Silva no Instagram. No Instagram, No exatamente. Instagram, o meu lá é o Guia do Pasteleiro, você já conhece aí. Bom, então, acho que é isso. Qual é o nome do livro, Matheus? É a última coisa que falta. Depois... Se o pessoal quiser me dar dicas, vai dar dicas. Boa, a já última coloca aí no coisa, a última comentário. coisa. Eu vou Legal. usar o chat GPT para me ajudar. Beleza, então. Cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Tamo cara. junto, foi Fechou. um prazerzaço aí. E para você que nos acompanha, a gente se vê no próximo episódio aí. Tamo junto, pra cima e valeu.